disse que o futebol sul-americano é ruim. Mas quantas Copas vocês têm, irmão? L'Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens qui gagnent. Oui. Olha lá, ó. Olha lá, ele xingou, não foi, parou. Vai pra casa do caramba, seu... Et je pense que voilà, je suis aussi un joueur différent. Parce que J'ai vu ces 2-3 fois, si vous comparez le nombre de passes que je fais à Benzema ou Neymar par rapport à Giroud, c'est sûr que je ferai moins de passes à Oli. Fumaça, uma alegria nas pernas que mas ele era deixa eu marcar, um foguete, literalmente um raio. Mimado, bad boy, ele não toca bola, ele é fominha, ele não presta. Isso são sempre as frases e famas que Mbappé recebeu direcionadas a si há alguns anos durante sua carreira. Ele é um jogador que conseguiu a proeza de ter desgosto dos brasileiros, argentinos, dos torcedores do PSG, dos torcedores do Mônaco, de Neymar, Messi e ainda diversos outros jogadores do futebol mundial. Antes da Copa de 2022, o atleta fez uma declaração polêmica sobre o futebol sul-americano. Em entrevista à TNT Sports, Mbappé foi perguntado sobre os favoritos para o Mundial do Catar e disse que Brasil e Argentina estariam atrás dos europeus. Segundo ele, as seleções sul-americanas não estavam no mesmo nível das europeias. Abre aspas. Tem a França. Eu penso que o Brasil também, que o Brasil é uma boa equipe. Existem várias seleções europeias também, porque a vantagem que nós temos aqui é que sempre jogamos partidas de alto nível. Temos a Nations League, por exemplo. Quando chega a Copa do Mundo, estamos prontos. A Argentina e o Brasil nesse aspecto não tem isso. Na América do Sul, o futebol não é tão avançado quanto o europeu. E por isso quando você olha para as últimas Copas, sempre são os europeus que ganham. Apesar de parecer algo lógico as falas do francês, afinal realmente há uma grande quantidade de times europeus maiores como favoritos em uma Copa do Mundo, a afirmação do atacante se torna totalmente equivocada quando na própria Copa do Mundo que ele afirma isso, a Argentina acabou sendo a campeã. Na Copa de 2014, tivemos a presença de 5 sul-americanos nas oitavas de finais contra 6 europeus. Em 2018, o número foi de 4 sul-americanos contra 9 europeus. Em 2022, o número foi de 2 sul-americanos contra 8 europeus. Apesar de parecer que os sul-americanos estão em desvantagem, há um pequeno problema nisso tudo. A Conmebol possui apenas 4 vagas diretas para a Copa do Mundo, e talvez mais uma por repescagem, enquanto a Europa possui 13 vagas para serem levadas ao torneio. E por essa diferença abismal, chegar 5 sul-americanos em uma oitava de final de Copa do Mundo vale muito mais que 9 europeus chegando na mesma posição. E lógico que essa declaração de Mbappé não pegou nada bem com as torcidas da América do Sul. Argentinos e brasileiros pegaram desgosto por esse atacante. Ainda em 2022, o atacante estava sendo assediado pelo Real Madrid, que esperava buscar o jogador ao final de seu contrato com o PSG, cruzando a renovação automática. Porém, Mbappé recusou o Real Madrid na época, renovando até 2025 com o time de Paris. E logo após esse anúncio, diversos jogadores do clube espanhol fizeram postagens nas suas redes sociais mostrando o escudo do clube. O jogador Karim Benzema foi além e fez publicação com a foto do cantor Tupac, com um amigo que foi culpado de seu assassinato, em alusão a uma traição. E com tudo isso, Kylian Mbappé foi às redes sociais e falou o seguinte, abre aspas, vi que todos os jogadores do Real Madrid postaram, não é somente ele. Você não precisa ser um gênio para entender que vem de cima, certo? E apesar de parecer algo bobo e até mesmo infantil, o atacante claramente conseguiu o desgosto da diretoria do Real Madrid na época, principalmente do presidente Florentino Pérez. Naquela época, não estávamos mais interessados no jogador. Nenhum jogador na história do Real Madrid esteve acima dos outros. Não vamos abrir sessões que coloquem em risco a gestão do grupo. Ainda nesse mesmo ano, as polêmicas não acabam. Na seleção francesa, um pouco antes do início da Copa do Mundo, o jogador protagonizou uma verdadeira bagunça nos bastidores da seleção da França. Mbappé simplesmente se recusou a participar das sessões de foto ou qualquer campanha de marketing da seleção francesa, alimentando uma certa rixa que ele tem há alguns anos com a Federação Francesa. Segundo o jornal L'Équipe, um dos motivos para Mbappé ter entrado em conflito com a Federação Francesa de Futebol foi o fato de o jogador querer escolher a quais eventos e patrocinadores quer estar ligado, além de que ele acredita que alguns jogadores têm a sua imagem mais usada que outros. Basicamente, Mbappé questiona o modo como a seleção francesa fazia o marketing com seus atletas e supostamente se aproveitavam mais de sua imagem para uma autopromoção. E como todos nós sabemos que futebol e dinheiro andam lado a lado,
o atleta acreditava não estar sendo bem pago para isso. E desse mesmo jeito, ele queria escolher em quais propagandas iria aparecer, para não fazer propagandas para a seleção que iam contra seus patrocinadores pessoais, mesmo com todos os trâmites de direito de imagem sendo de fato da seleção francesa. E nesse ano, ele foi um líder do boicote que os jogadores e técnico fizeram à federação, que forçaram uma alteração nas regras do direito de imagem dos jogadores. Em 2023, o jogador repetiu esse ato, mas não na seleção, e sim dentro do próprio clube do PSG, quando uma entrevista sua para a assessoria de marketing do clube, apareceu uma propaganda para incentivar o clube de assinaturas dos sócios do time francês, coisa que o atleta não foi informado que aconteceria, e principalmente pelo fato de ter sido o único jogador mostrado na propaganda inteira. Isso tudo enquanto o PSG já negociava saídas de Neymar e Messi junto a outras estrelas do clube, e dessa vez, o atacante foi publicamente reclamar do clube francês em suas redes sociais. Acabei de assistir a campanha de marketing e renovação de sócios torcedores do clube para a temporada 23-24. Em nenhum momento fui informado do conteúdo da entrevista com o meu assessor. Parecia uma entrevista básica em um dia de marketing do clube, e por isso que luto pelos direitos individuais de imagem. O Paris Saint-Germain é um grande clube e uma grande família, mas certamente não são Kylian Saint-Germain. E o mais estranho nessa briga toda com o PSG foi que, de acordo com o site The Athletic, o contrato de Mbappé com o Real Madrid, que acabou sendo suspenso depois da renovação automática com o PSG, na última hora desse contrato, previa o maior controle do atleta sobre seus direitos de imagem. E mesmo assim, o jogador escolheu Paris. Até o momento, entendemos que o atleta teve desavenças com grande parte do elenco do Real Madrid e o presidente do clube, além de torcedores de todas as seleções sul-americanas. Teve problemas dentro da seleção francesa e também com a própria torcida francesa, que chegou até mesmo a questioná-lo dentro do estádio durante uma má fase. E também perdeu o amor da diretoria do Paris, por estar indo contra o clube publicamente. Mas nada manchou tanto sua imagem quanto as brigas e implicações que houveram contra Neymar e Messi. Nesse mesmo ano de renovação com Paris e todas as bagunças com o Real Madrid e a seleção francesa, nada chegou perto da polêmica que rondou o vestiário da equipe francesa. Uma guerra fria entre o jovem francês e o brasileiro Neymar. Nunca houveram brigas realmente públicas, com algo mais acalorado e explícito entre os dois. Mas negar que havia uma tensão no vestiário do time do PSG era simplesmente inocência. Todas essas movimentações aconteceram logo após a renovação do atacante com o time de Paris, quando Mbappé passou a cobrar os moldes que o time trabalhava e tratava seus jogadores, esperando melhorias consideráveis para um profissionalismo melhor dele e de seus colegas de clube, o que fez acabar virando seu foco e suas críticas à presença de Neymar nos vestiários do Paris, acusando seu colega de trabalho de ser o motivo da indisciplina dentro do vestiário do Paris Saint-Germain, e isso passou a ser refletido até mesmo em brigas dentro de campo. Messi assumiu um papel de mediador durante os conflitos dos dois companheiros, que explodiu de vez durante o jogo contra o Montpellier, quando Neymar pegou a bola para bater no segundo pênalti durante a partida, e isso gerou uma discussão com Mbappé. Neymar tinha um aproveitamento melhor que aquele Mbappé na cobrança de pênaltis, porém passou a ser obrigado pelo jogador a deixar essa função, mesmo com a camisa 7 não tendo números tão bons quanto o 10 do Paris. Messi na época ficou no meio desse conflito, incentivou Neymar a deixar Kylian Mbappé tomar as atitudes que queria, confiando na maturidade de seu colega que também jogou consigo no Barcelona. E assim Mbappé passou a ser chamado aqui no Brasil de dono do PSG e ganhou a fama de ser um dos jogadores mais tóxicos do mundo, dentro de campo, nos vestiários e também nos bastidores de qualquer time que fosse. Mbappé conseguiu o feito de no futebol ser tão bom quanto odiado. Por mais que o camisa 7 do Paris consiga desempenhar grandes números dentro de campo, até mesmo surpreendentes, ao ponto de colocá-lo como um dos melhores jogadores do mundo, as atitudes dele dentro e fora do campo marcaram sua história e mancharam sua carreira com polêmicas, fazendo Kylian talvez ser o jogador mais odiado do mundo. Atualmente, Mbappé tomou uma decisão que mudou um pouco o ritmo de sua carreira, pelo menos é o que é divulgado no famoso jornal Le Parisien. Mbappé decidiu que seguirá para o seu próximo destino, o Real Madrid. O francês, que agora tem 25 anos, está pelo menos desde 2017 dentro dessa novela com os merengues. Mas apesar de confirmar que o atacante escolheu seu destino, o jornal não confirmou um acordo ainda com o Real Madrid. Por haver o interesse de Kylian em sair do PSG e partir para o Real, provavelmente o mercado se encaminharia para um acerto futuro, inevitavelmente entre o jogador e o clube.
a batalha está perdida. É desse modo que os jornais franceses tratam a chance de Mbappé permanecer no território nacional. O clube francês, o PSG, há algumas semanas solicitou ao atacante uma resposta em relação a se ele ficaria ou se acionaria a renovação automática, ou se mesmo com essas opções ele partiria em saída do clube, mas não houve resposta ainda por parte de Mbappé. Então Le Parisien fez o anúncio da seguinte forma: a maior estrela do futebol francês se unirá ao maior clube do mundo na próxima temporada. Em Madrid, o clima é de otimismo, enquanto é negociado o maior contrato do vestiário para o capitão dos Blues. Segundo o jornal francês ainda, o desejo de Kylian Mbappé seria terminar 23 e 24 vencendo o campeonato francês e a Liga dos Campeões com o PSG, antes de partir para o time espanhol. E apesar de todo o clima estranho, existe uma certa esperança ainda por parte do PSG em não deixar o atacante sair, já que eles não têm consciência sobre a tal decisão divulgada no jornal. O diário AS da Espanha foi o jornal responsável por supostamente vazar os valores que foi pedido por Kylian Mbappé para selar a sua ida para o Real Madrid. De acordo com a publicação, a pedida foi um salário bruto de 50 milhões de euros, cerca de 270 milhões de reais. Desses, 25 milhões de euros líquidos, cerca de 133 milhões de reais, além de um valor de 120 milhões de euros em luvas e direitos de imagem. E se você acha esses números impressionantes, na renovação com o PSG em 2022, os números foram ainda maiores, e o atleta recebeu 72 milhões de euros brutos, 22 milhões a mais do que o oferecido pelo Real Madrid, além de um valor de luvas de 130 milhões de euros e mais um bônus crescente para cada renovação, que poderia alcançar na época até 90 milhões de euros. Mais de 100 milhões se comparado à proposta do Real Madrid. Assim, esse vídeo chega ao final. Talvez a saída ao Real Madrid realmente faça bem ao craque francês, se realmente for concretizada, obviamente. E no mês de mais craques, pode acontecer sua fama como bad boy se esvaziar com o tempo, e poderemos ver Mbappé novamente em sua melhor fase.